em Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 9. Que vai dizer assim: então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Vamos ler somente até a vírgula, e no contado 3 eu peço que toda a igreja lê comigo. 1, 2, 3. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Lê somente só até a vírgula. Eu peço que você olhe para este irmão do seu lado, para este irmão do seu lado. Olha para ele e diga assim: uma vírgula pode mudar totalmente o destino. Irmãos, eu escolhi esse tema porque eu acho este tema muito interessante. Quem escreveu o livro de Jeremias já diz, foi o próprio Jeremias. E Jeremias, a história dele eu acho muito interessante, porque Jeremias, ele vinha de uma familiaridade de sacerdotes, só que o Senhor separou ele para ser profeta. Jeremias, todos os caminhos levavam ele para ser sacerdote, só que o Senhor separou ele como profeta. E o interessante é que a Bíblia vai nos relatando mais sobre Jeremias. E Jeremias, ele não tinha as características de um profeta, vamos dizer assim. Algumas partes da Bíblia vai nos dizer que ele era tímido, que ele era vergonhoso. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor separou ele para ser profeta. E não foi para ser profeta somente em um lugar pequeno, uma cidadezinha, não. O Senhor separou ele para ser profeta de uma cidade zona, um lugar grande. Só que Jeremias, ele não tinha porte para isso aos olhos dele. Jeremias, ele não tinha jeito para isso aos olhos dele. Só que o Senhor separou ele. E aí a palavra do Senhor, ela vai nos relatando aqui neste mesmo capítulo. Jeremias, ele estava passando por um problema. Jeremias, ele estava passando por uma dificuldade. No versículo 9, ele vai dizer que ele não lembrará e não falará, mas no nome do Senhor. Jeremias, depois de uma dificuldade no seu meio profético, ele vai dizer que não vai mais falar, não vai mais mencionar o nome do Senhor. E o mais interessante é que o problema que Jeremias estava passando era problemas ministeriais. E logo de começo ele já desiste, ele já pensa em desistir. Ele já disse que vai parar. A palavra do capítulo 20 vai dizer que um rei, ele separou Jeremias porque Jeremias estava profetizando o nome do Senhor. E quando ele separou Jeremias, ele torturou de Jeremias. E o mais interessante é que logo após isso, dele torturar Jeremias, Jeremias vai falar: eu não vou mais pregar no nome do Senhor, não vou mais profetizar no nome do Senhor, eu não vou mais mencionar no nome do Senhor. Por que, Jeremias? Porque o Senhor me prometeu que eu ia viver das obras dele, o Senhor me prometeu que eu ia viver da vida que ele me desse, e agora eu estou sendo torturado, e agora eu estou sendo marcado pelo meu ministério. Só que eu acho mais interessante que em Jeremias capítulo de número 1, a Bíblia vai nos relatar algo muito interessante. Se você puder colocar no telão, Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 5. A Bíblia vai nos relatar que mesmo antes de Jeremias querer desistir por conta do ministério, o Senhor já tinha revelado algo para ele. Porque Jeremias estava falando como se ele fosse dono de si mesmo. Mas o Senhor vai dizer assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Jeremias está todo dono de si. No capítulo 20, no versículo 9, está dizendo que vai parar, que vai largar tudo. Só que ele não entendeu que quem escolheu ele não foi os homens da terra. Ele não entendeu que quem escolheu ele não foi os homens da terra. Quem escolheu foi Deus. E Deus não escolheu ele dentro do trabalho, não escolheu ele dentro da faculdade, e muito menos da escola.
A Bíblia está relatando que Deus escolheu ele desde o ventre da mãe dele. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e se você quiser pegar, se eu fosse você, eu já tinha levantado a mão. Eu venho aqui para te dizer: Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, e não vai ser um problema que vai te parar. Sabe por quê? Porque Ele vai te carregar. E aí, algo que eu acho mais interessante é que quando Deus ele escolhe, Deus ele cria estratégias para você crescer. No mesmo capítulo de número 20, no versículo 9, eu falei para a gente ler só até a vírgula, porque depois da vírgula o cenário de Jeremias muda. Depois da vírgula a chave vira para Jeremias, porque antes da vírgula Jeremias estava assim: eu vou parar, eu vou desistir, não dá mais, eu não prego mais, eu não faço mais nada, eu não falo mais do nome do Senhor. Depois da vírgula, Jeremias já estava dizendo assim: mas eu não consigo. Por que, Jeremias? Porque a palavra do Senhor queima os meus ossos. Você não entendeu. No começo Jeremias está dizendo: eu vou parar, eu vou desistir, eu não aguento mais. Depois da vírgula Jeremias já estava dizendo: eu não consigo parar. Ei, talvez o seu 2025 começou dizendo: eu vou parar, eu vou desistir, eu não aguento mais. Quando viu, você já estava em fevereiro e estava dizendo: eu vou parar, e o Senhor te carregando. Quando viu, já chegou em junho: eu vou parar, e o Senhor preparando o caminho. Quando viu, chegou em outubro: ai, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu estou apanhando, e o Senhor te carregando. Quando viu, já chegou dezembro, e agora não dá mais para desistir, você já está envolvido. Motivo tem para desistir, mas não consegue. Eu estou apanhando, mas não consigo desistir. Eu estou apanhando, mas não consigo. Eu não sei se você percebeu, mas desde o começo do culto está dizendo: não larga a rede, não para. O Senhor está fazendo estratégias para você continuar. E o Senhor cria estratégia para Jeremias continuar. O Senhor foi aquele que preparou o caminho. Mas, pregador, não estou entendendo. Em Ezequiel 37, a Bíblia vai nos relatar sobre outro profeta. Vamos falar de profeta para profeta. A Bíblia vai nos relatar que veio sobre Ezequiel a mão do Senhor. Ele levou em espírito e pôs ele em um vale de ossos secos. A mão do Senhor pegou Ezequiel e levou ele ao vale de ossos secos. Mais um versículo à frente vai dizer que Ezequiel caminhou, a mão do Senhor levou Ezequiel a caminhar dentro do vale. E isso eu acho interessante. Para pensar comigo. A Bíblia está relatando que a mão colocou ele dentro do vale, foi a mesma mão que levou ele a caminhar dentro do vale. A mão que levou ele dentro do vale foi a mesma que levou para caminhar dentro do vale. Porque a mesma mão que nos leva para viver algumas coisas, alguns vales de ossos secos, é a mesma mão que nos carrega dentro do vale. A mesma mão que nos leva para passar por algumas dificuldades é a mesma mão que nos leva para passar de dentro do vale. Tu está dizendo: eu não vou conseguir passar. O Senhor está falando: mas é minha mão que está te levando, é minha mão que está te carregando. Está dizendo: mas eu não consigo. O Senhor já te agarrou pela mão e está te levando, dizendo: você consegue. Ezequiel, por ser profeta, poderia estar para lá dizendo: eu não vou não, o Senhor me chamou para ser profeta, rapaz. Eu vou profetizar em igreja grande aqui não. O Senhor, isso aqui é conjecturando. E ele parado falando: não, eu não vou andar. Mas o Senhor falou: mas você não precisa andar, quem está te carregando é minha mão. Quem está te carregando é minha mão no meio desse vale. O Senhor está dizendo: a mesma mão que te levou dentro do vale para você aprender é a mesma mão que está te tirando de dentro do vale. A mesma mão que te levou para profetizar é a mesma mão que vai fazer o vale de ossos secos se levantar. Porque está dizendo: não vou conseguir passar esse ano, porque esse ano é de dificuldade. O prefeito que eu queria não está cuidando da minha cidade, por isso eu não vou conseguir fazer. Por isso que eu não vou conseguir passar por esse ano. Eu tenho uma notícia para você:
O Senhor não precisa de prefeito, o Senhor não precisa de político, o Senhor só precisa da mão dele para te carregar dentro desse vale. E o mais interessante é que Ezequiel ele passa do vale. E aí a Bíblia vai nos relatando mais sobre Jeremias, voltando para Jeremias capítulo 20. E vai dizer que Jeremias estava prestes a largar o ministério, mas aquilo que ardia em seu coração não deixou ele parar. Tudo por conta da vírgula, ele não conseguiu parar. E eu aprendi algo com o pastor Nerildo Acioli, na vez que ele pregou na nossa convenção Ciadespel, e ele falou algo muito interessante, e isso eu guardo em meu coração. Porque, como eu te falei, a vírgula, ela muda totalmente o destino, mas o ponto final também muda. E a palavra que eu aprendi com ele é que tem muita gente que está querendo colocar ponto final aonde Deus colocou uma vírgula. E tem muita gente querendo colocar a vírgula aonde Deus colocou um ponto final. Ei, eu não sei se você entrou aqui falando, eu vou desistir, eu vou parar, não dá mais, estão falando de mim, estão zombando, mas eu tenho algo para te dizer. Ei, não tem ponto final nenhum. Deus colocou uma vírgula, e a partir de hoje a tua história vai mudar. A partir de hoje Deus vai mudar esse cenário, porque Ele colocou uma vírgula e não um ponto final. E quando Deus coloca uma vírgula, meu amigo, e o mais interessante é que Jeremias vai dizer que haviam pessoas zombando dele. E quando tem zombador, eu me interesso na palavra, porque a Bíblia vai dizer que havia um certo homem chamado Jairo, e esse certo homem chamado Jairo, ele tinha saído de sua casa, ido até Jesus, pedindo que Jesus salvasse a filha dele. Só que quando Jesus chega lá, Jesus manda todos os zombadores sair de dentro da casa. Sair de dentro da casa. Porque se os zombadores não saíssem de dentro da casa, o milagre não acontecia. Se os zombadores estivessem dentro da casa, o milagre não acontecia. E tem muita gente que a gente traz para perto, que não é amigo, é zombador. Tem muita gente que a gente anda junto, que não é amigo, é zombador. Às vezes pode não zombar da nossa cara na nossa frente, mas possa ser que quando vira as costas, ele zomba da gente. Porque assim que Jairo sai da casa dele, e ele está no caminho onde ele encontrou Jesus, até a casa dele, vai chegar uma pessoa até Jairo, vai virar para Jairo e vai dizer: ei, para de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. E o mais interessante é que Jairo não para. Zombador nenhum para Jairo. Por quê? Porque Jairo tinha uma palavra no coração. O Senhor havia dito para Jairo: ei, não temas, porque eu sou contigo. A palavra que Deus tem nessa noite para você é: podem estar zombando, podem estar dando risada, podem até estar brincando com o seu ministério, mas Deus tem algo para você. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Quem te prometeu não foi o homem da terra, foi Deus. Quem prometeu para Jeremias que ele ia ser profeta não foi os homens da terra, foi Deus. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. A Bíblia inteira é assim: Deus promete, Ele cumpre. Deus prometeu para Davi que ele ia ser rei. Davi foi rei. Davi tinha estatura? Não tinha, mas era rei. Davi, em meio à sua família, era o menor, mas foi chamado como rei. E é isso a palavra que eu tenho para você nessa noite. Podem ter olhado e falado: mas não tem estatura, não vem de família boa. Mas Deus que te escolheu. Quem te escolheu não foi os homens da terra, quem te escolheu foi Deus. A palavra que eu tenho nessa noite para você é: não temas, porque Deus está contigo. E o mesmo Deus que te leva no vale é o mesmo Deus que te tira do vale. O mesmo Deus que te leva no caminho que você tem que passar é o caminho que você tem que passar. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado. Quando chegar o tempo de sair do vale, Deus vai te arrancar do vale. Quando chegar o tempo de sair do vale, Deus te arrancará do vale.
Porque Ele é Deus que cumpre. Ele não é Deus que fala, Ele é Deus que cumpre. E se Deus te prometeu, você vai sair do vale. E logo após de Ezequiel profetizar, o milagre aconteceu. E o interessante é que, para Ezequiel viver a melhor experiência dele, ele teve que tomar uma decisão em meio ao vale. Porque muitas vezes a gente está em meio ao vale, mas não quer tomar algumas decisões. O Senhor falou, profetiza. Ezequiel profetizou, mesmo sabendo que não tinha jeito nenhum, mas ele acreditava que aquele Deus que prometeu que o vale de ossos secos ia se levantar, era o Deus que fazia o vale de ossos secos se levantar. E assim que Ezequiel decide profetizar, o milagre acontece. É a mesma coisa na nossa vida. Às vezes, para a gente sair de alguns vales, a gente sair de alguns problemas, a gente tem que começar a se movimentar, tem que começar a tomar posicionamento, tem que começar a se posicionar diante da presença. Porque a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Quando Ezequiel decide profetizar, o milagre acontece. Se Ezequiel não profetiza, o milagre não acontece. E a mesma coisa na vida de Jairo. Se Jairo não tira de dentro, se Jairo não coloca para fora quem estava dentro, o milagre não aconteceria. E esse é o ensinamento. Se você não começar a se movimentar, tirar algumas pessoas que não era para estar perto, o milagre não vai acontecer. Se você não começar a se posicionar e começar a profetizar em meio a esse vale, o milagre não acontece, a provisão não chega. Por quê? Porque Deus está esperando um posicionamento seu. Deus está esperando que você tome uma decisão. E a partir do momento que ele toma a decisão, o milagre acontece. A partir do momento que Jairo tira as pessoas que estavam dentro, o milagre acontece. E não existem só esses milagres. Diversos milagres aconteceram na Bíblia e precisaram de posicionamento de pessoas. Jairo mesmo é um dos maiores exemplos. Lázaro é um dos maiores exemplos. O Senhor, quando chega na sepultura de Lázaro, o Senhor vai dizer para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Se Lázaro não sai para fora, o milagre não acontece. E esses dias eu ouvi uma frase muito interessante, que é, se você se levantar, o velório acaba. E a mesma coisa sobre Jairo. Se Lázaro não se levantasse, continuaria a sepultura. Mas a partir do momento que Lázaro tomou uma decisão dizendo que não ia ficar lá, porque o Senhor havia chamado ele, o milagre aconteceu. O Senhor está olhando para você hoje e está dizendo, se posiciona, se coloca no lugar que eu mandei você ficar. Às vezes não aconteceu porque você ainda não está fazendo o que eu mandei você fazer. Às vezes ainda não aconteceu porque você ainda não está fazendo o que eu falei. E aí o milagre acontece. Então a palavra que eu tenho para você hoje, essa noite é, uma vírgula pode mudar tudo. O milagre só acontece quando você se posiciona. E se posicionar de forma certa. Não é se posicionar apontando para o seu irmão da direita ou da esquerda o seu problema. Porque a Bíblia nos relata em Salmos de 121 que o seu socorro vem do céu e não da terra. Salmos capítulo de número 121 vai dizer que o seu socorro vem do céu. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O seu socorro vem do céu. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque às vezes, quando a gente está passando por um problema, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente olha para o irmão da esquerda, olha para o irmão da direita, mas a gente esquece de olhar para o irmão de cima. Esquece de elevar os olhos para o monte, de onde virá o socorro. O socorro vem do Senhor. O socorro não vem da esquerda. O socorro não vem da direita. O socorro vem de cima dos montes. E eu peço que a igreja se coloque de pé para fazermos uma oração nessa noite. Eu quero orar por você que entrou, o pastor deu a ordem, e eu quero chamar você aqui à frente, que entrou dizendo que ia desistir, ia parar,
ia retroceder. Isso é normal. Antes da palavra ela ir para vocês, ela primeiro vem para mim. Ela primeiro vem para quem está cantando, para quem está pregando. E não foi fácil, eu não vou dizer que foi fácil. É muito difícil. Tanto que quando o pastor me mandou a mensagem para pregar, eu falei: meu Deus do céu, Senhor, me ajuda. Porque a gente pensa muitas vezes, a gente passa por muitos problemas, a gente passa por muitas dificuldades que acaba nos deixando triste, como Jeremias ficou. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades que fala: Senhor, será que esse chamado ainda é para mim? Será que aquilo que o Senhor chamou ainda é para mim? Só que o Senhor aqui mesmo mostrou: quando é para a gente não tem como desistir. Quando é para a gente não tem como retroceder. Quando é para a gente não tem como deixar para trás. E eu quero chamar você aqui na frente, que nessa semana pensou: eu vou largar o ministério, não dá mais. Eu vou largar aquilo que o Senhor chamou para mim. Você que olhou e disse: eu vou deixar tudo aquilo que o Senhor preparou para mim para trás, porque eu não estou vendo retorno nenhum. Porque muitas das vezes a gente espera retorno da terra. Só que o Senhor me ensinou algo nessa caminhada, que o meu retorno não vem da terra, o meu retorno vem do céu. O meu retorno não vai vir dos homens, mas vai vir do céu. E quando a gente escolhe esperar no Senhor, é totalmente diferente. Quando a gente escolhe obedecer ao Senhor, é totalmente diferente. E eu queria chamar você que entrou aqui dizendo: hoje é o meu último culto liderando, hoje é o meu último culto regendo, meu último culto cantando, meu último culto até mesmo glorificando. Porque o Senhor, Ele te chama nesta noite, não para te dar bens materiais ou algo do tipo, mas para dizer que em meio à sua caminhada ainda tem uma vírgula, que em meio à sua caminhada ainda tem uma chave de mudança, que em meio à sua história, Deus ainda pode mudar o cenário, como Ele fez com Jeremias. Eu quero chamar você que disse: eu vou parar, eu vou desistir, esse chamado só está me machucando, só está me batendo. Eu quero orar por você. Se não tiver ninguém, que Deus possa lhe conceder outra oportunidade. Mas então, eu quero fazer de uma forma diferente. Eu quero pedir que os irmãos orem pela minha vida mesmo, para que o Senhor venha abençoar o meu ministério, o ministério de vocês também, e que Ele venha crescer cada vez mais. Porque é difícil para cada um que está aqui em cima do altar. Eu digo por mim mesmo, como eu já disse, os meses têm sido difíceis, só que o Senhor tem me sustentado em meu alvar. Os meses têm sido dificultosos, mas o Senhor tem me sustentado em meu alvar. Então eu peço que os irmãos orem. Senhor, meu Deus, meu Pai, se colocamos hoje diante da tua